Tava assistindo um filme da Marvel, né, do Thor, tá passando na televisão, e pensando como esse filme tem o mesmo roteiro, ele é exatamente igual a todos os outros filmes produzidos por uma parte da indústria de cinema norte-americana. Guerra, 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 guerra com as mais diferentes desculpas. É guerra entre deuses, é guerra entre monstros, é guerra entre zumbis, é guerra entre seres humanos, é guerra, guerra. Guerra, morte, metralhar, socar, se bater. E para piorar esse trabalho que eles fazem sobre o inconsciente coletivo, cada vez mais mulheres nesse lugar de vilã, cheia de poder, e que o que justifica depois brigas físicas entre homens e mulheres. Uma coisa que está acontecendo dentro dos lares todos os dias, homens achando que podem bater nas mulheres. E supondo uma vilã poderosa e não enxergando a mulher frágil. E claro, a mulher forte também, no sentido que a força dela está no que ela fala, no que ela se coloca, e que ir para agressão física é uma covardia, é uma falta de ética. Parece que o ser humano tem uma questão importantíssima relacionada à ética. O ser humano se faz, se constrói, a argamassa que constrói um ser humano é a ética humana, baseada na lei, no princípio, no fundamento. Não cometer violência contra outro ser humano. E a extensão, não cometer violência contra outros animais. Não cometer violência contra a natureza. A partir do conceito ético é que a gente começou a conseguir nos aproximar uns dos outros e desenvolver linguajar mais aprimorado do que os outros animais. Todos os animais estão numa fase pré-linguística, tem mecanismos fonadores que emitem sons diferentes e que podem dar significado a esses sons. A grande maioria dos animais tem essa possibilidade, mas se manteve no lugar, na lei do mais forte, que rege a lei do mais forte. A ética permite que passe a reger a lei do mais inteligente. As coisas não se resolvem mais na briga, na porrada. Isso não é mais recurso. É preciso conversar, é preciso provar, mostrar para se colocar. É um outro lugar que vai permitindo a gente cada vez mais desenvolver o linguajar, várias línguas, vários sons diferentes, vários significados. E isso foi crescendo durante 350 mil anos. Até que começa o machismo, o retorno a esse macho que briga por território e fêmeas, que os outros animais permaneceram. Então, assim, a partir desse ponto, o que a gente já tinha desenvolvido de humanidade, que a humanidade se desenvolve no amor, na solidariedade, no coletivo, com a ética regendo tudo que a gente pode chamar de humano. A Margaret Mead, aquela antropóloga, ao ser questionada sobre qual seria o primeiro vestígio de humanidade, ela citou uma ossada que foi encontrada de uma pessoa que fraturou o fêmur e conseguiu reestabelecer. Isso só seria possível através de uma comunidade que cuidou dessa pessoa, não abandonou ela, não deixou ela para os animais comerem, que cuidou dessa pessoa e desenvolveu técnicas medicinais suficientes para conseguir imobilizar esse osso, que é um osso fundamental, não teria como sobreviver, quebrando o fêmur, o quadril, né? E isso prova que havia solidariedade suficiente para se importar com uma vida. Não só pela utilidade prática, se ela vai fazer coisas para nós ou não, se ela consegue guerrear ou não, caçar ou não, mas pela pessoa que ela é, provavelmente. Esse ela falou assim, que é o vestígio de humanidade mais antigo encontrado. E tem toda a razão, porque ser humano é ser isso, ser com ética. Esse tipo de filme
passa por cima da ética como se não fosse nada, como se isso daí fosse normal. Tentam, mas isso é anti-humano. Não é à toa que as pessoas que vão para as guerras voltam completamente... Voltam metralhando, entrando em lanchonete, em escola, metralhando. O ser humano fica se mexendo nessa questão ética como se não fosse nada. E isso está levando o ser humano ao colapso pessoal enquanto humano, porque somos humanos. Se não fôssemos, se ninguém... Porque o humano nasce com o potencial de ser humano. Cada criança que nasce, cada bebê, ele tem o potencial de se tornar um humano. Tem o DNA e todas as qualidades latentes. Agora, se ele não for humanizado por outros humanos, ele não se torna um ser humano. Ele se torna um outro animal que não anda, não fala, e isso não pode ser considerado humano. E que não tem ética, que age totalmente por instinto. Cada ser humano que nasce, nós inserimos no universo do linguajar significados, significantes. Né? Como diz, um ano para andar, 2 anos para falar. Né? Dentro desse período, a gente ensina a andar. E a criança precisa observar alguém andando para ela começar a andar. Se ela observar, isso já foi provado, infelizmente, por crianças que foram abandonadas. Se ela for criada no canil, no cativeiro, só conviver com cachorros, ela vai andar como um quadrúpede. Se ela conviver com macacos, ela vai andar como um macaco. E depois vai ter dificuldade, mesmo nos casos de crianças que foram resgatadas, né? Depois ela vai ter dificuldade para aprender a andar como nós, né? Tranquilamente. O andar é fundamental para o humano. O humano é o ser mais vertical sobre a superfície da Terra. Tão vertical quanto a gente, só dentro da água, que o fluido é bem mais fácil, o impulso ajuda. A gente consegue se sustentar na verticalidade, deixando a parte mais pesada do corpo, que é a cabeça, lá em cima, equilibrando isso o tempo todo. É uma coisa fantástica que a gente já até esquece. Isso nos permitiu ser o ser que gasta menos energia por quilômetro percorrido na sua caminhada. Os quadrúpedes são muito mais rápidos, mas eles gastam muito mais energia se deslocando. A gente consegue andar e gastar pouquíssima energia. Foi assim que a gente se espalhou pelo mundo, andando. E claro, hoje em dia, esse movimento muito específico de empurrar o chão e puxar ele para trás, empurrar o chão e puxar ele para trás, ele é usado na pedalada de uma bicicleta, e um ser humano em cima de uma bicicleta é o ser que tem maior rendimento de todas as máquinas e todos os outros seres biológicos que existem. O rendimento é altíssimo, ou seja, a energia que a gente gasta e a quantidade, a distância que a gente percorre com a energia que a gente gasta, nenhuma máquina é capaz de chegar nem perto. Um carro, por exemplo, são toneladas gastando muita energia que está ali na gasolina e que está acabando com o mundo, porque vira gás, monóxido de carbono, espalhando por tudo. Gasta muito mais energia para se deslocar por quilômetro. O andar define o que é ser humano. E um ser humano que não convive com outros humanos não aprende a andar. O falar define o que é o ser humano. Muito mais, claro. O ser humano é capaz de comunicar. Né? Eu acabei de pensar nas pessoas que não andam, elas são seres humanos, sem dúvida nenhuma. Né? É claro. E acabam descobrindo outras formas de se deslocar. Graças à nossa humanidade. Né? Que não as abandona. Não anda, então fica aí para as feras comerem. Que é o que os outros animais fazem. Então nada mais humano do que um ser humano que não consegue andar se deslocando. Isso é humano ao extremo. Porque só através da humanidade isso é possível. Os outros animais não conseguem. Então sim, corrigindo a rota, um ser humano não andar e se deslocar, um ser humano ter possibilidade de ter rampas para poder acessar teatros, para poder acessar lugares públicos, ir para museus, ir para onde ele quiser,
escolas, postos de saúde, né, bares. Isso é o que há de mais humano. Você ver um humano num salão de baile, né, de festa, numa cadeira de rodas e dançando como ele pode, isso é uma cena altamente humana. Assim como a inserção das crianças que tem qualquer tipo de deficiência, déficit ou diferença cognitiva, estarem junto com as crianças chamadas de normais dentro de uma escola. Isso é altamente humano. Esse coletivo, esse conseguir ensinar e aprender com essa criança é altamente humano. O humano se define no linguajar. E o linguajar só foi possível historicamente, antropologicamente, fisiologicamente, na nossa construção, só foi possível através da ética. Então eu me torno humano graças à ética, e a ética faz parte da estrutura humana. E quando eu vou para iniciativas antiéticas, e não sou um animal movido por instinto, porque um animal movido por instinto vai, como o meu cachorro outro dia, matou um saguizinho. Também já matou um gambazinho que passava pelo terreno. É uma coisa que... Mas ele nem sabe o que está fazendo. Ele fica... É? Eu só falo, vai sagui, sobe pra árvore, senão o cachorro vai te matar. E não há culpa, né? Esse é o tal do pecado original do ser humano, que é saber, né, sobre o bem e o mal. Saber sobre não matar. Né? Por esporte, nem por... É porque a minha necessidade, eu mato você. Eu não concordo com o que você diz, eu mato você. Então, nesse conflito do ser humano que toma atitudes antiéticas, e esses filmes são atitudes antiéticas em cima de atitudes antiéticas, esses filmes de violência, ele entra em colapso consigo mesmo, porque ele é ser humano, a ética estrutura a sua condição humana, e é um ser humano fazendo isso. Ou ele deixa de ser humano, o que é impossível, porque ser humano significa entrar no universo significados significantes, as coisas significam coisas, a gente significa as coisas, não tem mais como deixar de fazer isso. Ou então ele pira, que é, através das suas atitudes, ele está querendo dizer alguma coisa, quando as atitudes viram obra de arte. A pessoa, mesmo assim, ele está inserido ainda, está significando coisas, num outro nível. Ele não vai virar um quadrúpede, abaixar e ficar... Porque matou outro ser humano, porque agrediu outro ser humano, por motivos fúteis. O único motivo que dentro da ética justifica uma agressão é na proteção à vida própria ou à vida do outro. Mesmo assim, a ética de Gandhi, né, que nem isso. Não comete violência de jeito nenhum. Agora, comete violência de forma banal por motivos egóicos. Porque o que eu acho, porque você acha diferente, e o meu poder. Isso é completamente antiético. Parece que é por aí, por perceber que o humano é ético, que surge a necessidade de se criar um Deus e um mundo regido por esse Deus, onde as coisas são justas. Então, começa a se ter essa ideia de que, para compensar a falta de ética aqui agora na Terra, na realidade, nós caminhamos para um mundo espiritual onde as pessoas que foram antiéticas vão ser julgadas por uma ordem superior que está vendo isso tudo e que mantém um mundo ético, de amor, Isso serve para compensar isso aqui.
Que bom se houver, que maravilhoso que seja, né? Esse mundo. Mas por que não descer os céus à terra, que é o que várias religiões dizem? Porque o céu não é aqui, ou seja, não é esse lugar onde tudo é perfeito e nada falta. Isso não existe na realidade. Só na fantasia. Não é isso. Mas é um mundo onde se preserva a ética. Um mundo humano. Esse mundo já foi assim durante toda a nossa evolução, porque a evolução da humanidade se deu em sociedades matriarcais, onde que a ética, não cometer violência contra outro ser humano, regia todas as ações de todas as pessoas. Foi assim que o humano se desenvolveu. Então é plenamente possível, e mais possível ainda, ser humano sem ter violência. Ser humano que conseguiu produzir outra coisa com a sua agressividade. Nada mais humano do que isso. Isso é o céu na terra. Vão haver dores, claro, mas não se resolvem com ódio. Uma das grandes regras morais das sociedades matriarcais é: se uma questão não pode ser resolvida sem violência, se as pessoas, ao tentarem resolver essa questão, apelam para a violência, então a questão não se resolve. Até que as pessoas consigam resolvê-la sem violência. Pelo entendimento de que se você tem um problema e você tenta resolver ele com violência, você cria dois problemas ao invés de resolver um. Então melhor deixar aquele problema. Até que as pessoas possam resolvê-lo, conversarem sobre isso, sem serem violentas. As próprias matriarcas, que eram as chefes morais das sociedades, quando cometiam alguma violência, quando exageravam, quando gritavam, quando humilhavam, quando ofendiam, ou partiam para a violência física, elas mesmas percebiam o que tinham feito e se destituíam do cargo que ocupavam, percebendo que perderam a liderança ética, moral. Elas eram exemplos de não violência. E elas educavam as crianças que cresciam dentro desse espectro. A humanidade foi assim durante 340 mil anos. Aí se desenvolveu toda a nossa humanidade. Há somente 10 mil anos começaram as sociedades patriarcais. Isso se deu na chamada Idade do Ferro, a Idade dos Metais, que foram construídos metais e que começaram as guerras. Foi quando também no livro da Elizabeth Badinter ela fala isso, né? Quando se iniciou o machismo, são as primeiras notícias de homens comercializando mulheres, trocando mulheres. Foi também quando se iniciou a repressão sexual, porque nas sociedades matriarcais não havia repressão sexual. Tudo isso se deu em torno de 10 mil anos atrás, quando começaram os patriarcados, as sociedades patriarcais, as guerras entre as aldeias. Por coincidência também, nesse momento, não é coincidência, quer dizer, né, é cronicidência, que o ser humano começa a domesticar os animais. Que começa a coisa do pastor, da ovelha. Todas as deusas femininas que vinham historicamente sempre foram deusas, as grandes deusas femininas, né? A Pachamama, a Mãe Terra, todas elas, em torno de 100 a 200 anos, as suas histórias foram sucumbindo e foram começando a brotar a história de grandes deuses que colocavam ordem no caos feito pelas mulheres. E que aí são todas as nórdicas, o Odin, o Jeová, os grandes profetas, tudo homens. Há uma inversão, a partir de 10 mil anos atrás. E que depois vai dar no Deus único, homem também. Né? Antes você tinha a grande deusa. Foi na transição, quando a gente começou a domesticar os animais. Dentro das sociedades matriarcais, os homens não eram oprimidos. Uma sociedade matriarcal não é uma sociedade patriarcal onde as mulheres mandam e fazem o que os homens fazem. Não.
na sociedade patriarcal. Não. A sociedade matriarcal é uma sociedade fraterna, né? Onde todos vivem felizes, onde todos vivem bem. E os homens tinham sua função e as mulheres colocavam eles o que eles queriam fazer e o que eles faziam bem, que era comercializar. Então, assim, no início que os seres humanos começaram a domesticar animais, os homens foram encaminhados para essa função. E começaram a juntar e criar a fantasia, a realidade levou à fantasia, né? De que, assim, eu posso ter a vida, possuir a vida, comercializar a vida, reproduzir, amarrar, prender e usar. E que acabou de ter essa ideia de fazer isso com as mulheres, e se inicia o machismo, e com outros seres humanos, se inicia as guerras, a escravidão. Antes disso não havia nada disso. Isso é uma coisa muito recente, isso só tem 10 mil anos. É importante perceber que o ser humano tem 350 mil anos. É o fóssil mais antigo que foi encontrado, exatamente com o nosso shape, já a nossa ossatura, tudo que somos nós. 350 mil anos, o mais antigo. Isso pode ser mais antigo ainda. Se desenvolveu em sociedades matriarcais. Somente há 10 mil anos começou o machismo. E a partir desse ponto, nós paramos de desenvolver a nossa humanidade. Nós estamos desenvolvendo tecnologia muito baseada na competição e na guerra. Isso não desenvolve humanidade. Ser humano é desenvolver esse potencial que cria tecnologias. Muito provavelmente, se há 10 mil anos isso não tivesse acontecido, hoje, se nós continuássemos em sociedades fraternas, solidárias, em que a gente não precisasse ter tanto medo um do outro, se isso continuasse como vinha, neste ponto a gente já estaria telepatizando, que é uma coisa que já está quase, assim como o linguajar, para muitos animais, está nesse ponto, pode ser, mas se não houver um meio social que permita desenvolver, não vai acontecer, um meio solidário. A telepatização também está. Várias pessoas já têm experiências telepáticas. A telepatia praticamente se comprova pela experiência prática de todas as pessoas. Mas a gente não domina isso. Porque ela está muito mais associada ao emocional. Porque é um salto. Ao invés de usar tantos significados significantes, conseguir transmitir mensagens de forma emocional. É um outro entendimento. Não se dá pelas palavras. Mas muito provavelmente essa hora a gente já estaria dominando isso, a gente já estaria gerações, e aí vai nascendo com a capacidade de telepatizar, e é uma coisa que a gente vai precisar ensinar, sim, no processo de humanização. Mas por que não acontece? Porque nós estagnamos nossa humanidade quando começou o machismo, quando começaram as sociedades patriarcais, quando começaram as guerras. Tudo bem, a gente está fazendo isso, mas a gente está num fogo cruzado entre ser humano e não praticar atitudes humanas, que agora está dando no consumo de tudo. Porque essa coisa é meu, eu posso, eu possuo, a forma mais elaborada disso é o capitalismo. Depois de 10 mil anos, o que a gente tem é isso, né? É um outro tipo de guerra, e que está dando no fim do mundo, no consumo do mundo, pelo egoísmo. Então veja, como o humano não se mantém, ele não vai se manter. Ele vai acabar com o meio que o sustenta. Porque isso não é ser humano. A gente está tendo uma falta de ética absoluta com a própria natureza, com todos os outros animais. E onde a ética não se sustenta, o humano não se sustenta. A curto ou a longo prazo.